Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu estava agora mesmo falando sobre o Evangelho, estava ministrando sobre os salmos de peregrinação e eu li aqui um salmo interessantíssimo, onde fala que quando o povo, eles estavam ali voltando do cativeiro, né, que o Senhor estava trazendo eles do cativeiro, a boca deles se encheram de riso, eles estavam ali como que aqueles que sonham, ou seja, né, parecia algo ali fora da realidade, mas eles estavam voltando agora para o seu lugar de origem. Isso está no Salmo 126, mas o Salmo 127, 128, né, 129, 130, todos falam de salmo de peregrinação. E olha para você ver que coisa interessante. A palavra de Deus está falando que está trazendo esse povo de volta para o lugar que é deles, tá? De volta para o lugar que eles nunca deveriam ter saído. Mas a palavra de Deus na sequência vai dizendo: se um construtor não for o Senhor, né, será inútil trabalhar na construção dessa casa. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. E aí vai falando depois sobre a questão dos benefícios, né, daquele que teme o Senhor dará sono, também terá ali a sua aljava cheia dos seus filhos. E eu quero falar sobre isso porque o que eu percebi nesses salmos foi o seguinte: Deus estava dando para esse povo uma oportunidade de recomeço. E muitas pessoas hoje aqui, entre nós, Deus tem dado oportunidade do recomeço. Mas eu percebi também o seguinte: não adianta o Senhor dar oportunidade de recomeço se as pessoas não colocar Cristo como o começo. Olha, entenda isso. Não adianta uma oportunidade de recomeço se o Senhor não for o centro, se o Senhor não for o começo de tudo isso. Quando ele fala sobre a questão das pessoas voltarem novamente para Sião, e ele começa falando sobre a questão da construção, ele fala: olha, vocês vão voltar para um lugar onde vocês vão ter a oportunidade de reconstruir, onde vocês vão ter a oportunidade de recomeçar, onde vocês vão ter a oportunidade de começar novamente uma história, de começar novamente um lugar de prosperidade, de crescimento. Mas se o Senhor não for o construtor disso, em vão vocês vão trabalhar. Se o Senhor não for o vigia disso, em vão vocês vão vigiar. Por quê? Muitas pessoas pensam: mas é porque eu acabei de vir numa situação complicada. Primeiro, o que levou a gente para essa situação complicada foi justamente a nossa vontade, o nosso querer ser o centro de tudo isso. Foi exatamente a gente querer fazer da nossa maneira e do nosso jeito que levou a gente para o cativeiro. Mas graças a Deus tem a vontade do Senhor que nos atrai de novo e nos traz de novo e nos dá uma oportunidade de novo de recomeçar. Então o Senhor está dando uma oportunidade para esse povo de recomeço, assim como tem dado para mim, assim como tem dado para você e para muitos outros. A questão é, todas as vezes que o Senhor dá a oportunidade de alguém recomeçar, nós precisamos compreender que no recomeço tem que ter Cristo como o começo, tem que ter Deus como o começo. Muitas pessoas querem uma oportunidade: Deus, me dá uma oportunidade de fazer assim ou daquele jeito, de consertar isso ou aquilo. Mas todas as vezes que o Senhor dá uma oportunidade de recomeçar, eles não colocam Deus como começo. E o resultado a gente já sabe: toda casa que não é edificada sobre a rocha, ela desmorona. Toda casa que não é edificada sobre a rocha, ela cai. Então toda pessoa que não constrói junto com Cristo e sobre Cristo, sobre o fundamento de Cristo, a tendência é cair. Então ele estava falando para o povo de Israel, e o povo de Israel na verdade estava falando: se não for o Senhor o construtor, não vai adiantar a gente se desgastar. Se não for o Senhor que vigia, não vai adiantar a gente tentar vigiar, porque a gente já tentou de outras formas, já tentamos fazer de outro jeito e a gente acabou caindo como todas as vezes. Mas o Senhor é aquele que nos convence do erro e do pecado. O Senhor é aquele que nos convence e nos mostra o caminho. Então o que eu quero dizer é o seguinte: não existe recomeço sem Cristo, não existe recomeço sem Deus, não existe recomeço sem o Espírito Santo sendo o centro. Não existe recomeço sem eles serem o centro, tá? Não existe recomeço sem eles serem o centro. Ou seja, recomece a sua história, recomece a sua vida, recomece as oportunidades que Deus está te dando, recomece. Mas coloque o Senhor em primeiro lugar, como diz a própria palavra de Deus. Ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, tá? Ame o Senhor teu Deus sobre tudo. Ame o Senhor teu Deus sobre tudo e todos. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Ame ao Senhor teu Deus, tá? Ame ao Senhor teu Deus.
Busque Ele. Ele tem que ser o centro e o princípio de tudo isso. Recomeço, sem Deus ser o começo, está fardado ao fracasso. Se Deus está dando a oportunidade de recomeçar, recomece, colocando Ele em primeiro lugar. Que Deus abençoe, graça e paz, e que a sua casa seja uma bênção, que a sua vida seja uma bênção, prosperidade. Assim diz o Senhor, tá? Se a gente obedecer, a gente também pode comer o melhor dessa terra.